O Seis da Antwerp foi um coletivo formado por 6 estilistas belgas recém-graduados pela Royal Academy of Fine Arts da Antuérpia, que tiveram notoriedade a partir da década de 1980. Ficaram conhecidos depois de terem ido para Londres apresentarem suas coleções no British Designer Show em 1986. Quer saber a história completa dos 6 da Antwerp, eles que revolucionaram a moda belga? Então continue nesse vídeo, mas antes de tudo, deixem seu like, comentem aqui embaixo se vocês já conheciam essa história. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Acompanhem minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E agora bora pro vídeo de hoje. Bom, no início da década de 1980, Antuérpia não era considerada uma cidade da moda, principalmente o país da Bélgica. Então, ela era um pouco deixada de lado pelo sistema de moda e as principais cidades de moda consideradas eram Paris, Milão e Londres, como a gente vê até hoje. Hoje a gente enxerga mais cidades que a moda abraçou e que as pessoas lançam muitos produtos, muitas coleções de moda em diferentes cidades. Mas na época, Londres, Paris e Milão eram as 3 consideradas principais no mercado de moda. A Antuérpia tem uma escola de artes, incluindo cursos de moda super renomada chamada Royal Academy of Fine Arts, fundada em 1663. Bom, a Royal Academy fundou seu primeiro curso de moda em 1963 e a Antuérpia precisava de um empurrãozinho para que ela fosse reconhecida como uma grande cidade da moda. Ela precisava de um movimento que espelhasse os iniciados por grandes nomes japoneses, como Issey Miyake, Rei Kawakubo e Kenzo Takada, que viraram as ideias da moda parisiense de cabeça para baixo na década de 1980. Ou os italianos grandiosos, como Gianni Versace, Giorgio Armani e Valentino Garavani, que fizeram de Milão, ao contrário da já consagrada Florença, o epicentro italiano nas décadas de 1970 e 1980. Então tudo mudou com os 6 da Antwerp, um coletivo que foi formado na década de 1980 pelos estilistas Walter van Brandonck, Anne de Millemuster, Dries van Noten, Dirk van Seen, Dirk Bickenbergs e Marina Ai. Eles se formaram em 1980 e 1981 na própria Royal Academy of Fine Arts e eles estudaram sob a direção da Linda Lopa, que também foi elogiada por ajudar a dar início ao colega belga Raf Simons. Bom, o grupo acabou se solidificando como um movimento cultural a partir de 1986, quando eles foram para Londres apresentar suas primeiras coleções no British Designer Show. Então foi a partir daí que os 6 da Antwerp tiveram notoriedade e tiveram essa imagem internacional fora da Bélgica. Mas antes de começar a falar para vocês como aconteceu essa viagem, o que aconteceu nessa viagem, eu queria muito falar um pouquinho sobre a história de cada um dos 6, porque eu acho que é importante mostrar pra vocês como eles são diferentes entre eles, a história um pouquinho de cada um, pra que quando a gente for falar sobre os 6 e essa viagem de Londres, vocês consigam entender realmente o porquê que eles eram grandes criadores de moda. Walter van Brandonck nasceu em 1957 na Bélgica e foi muito influenciado pela arte, pela literatura e pela música, que se tornaram grandes inspirações para ele, juntamente com influências da natureza e etnias mundiais. Ele graduou-se na Royal Academy em 1980 e ele tem um grande trabalho feito a partir de experimentar cores totalmente diferentes entre elas, experimentar muito a estamparia, o grafismo das peças de roupa que ele cria. E dos 6 estilistas, ele é o que mais tem essas questões políticas envolvendo o trabalho dele. Ele é uma pessoa muito política e gosta de apresentar esses pensamentos dele nas coleções que ele cria. No final da década de 1990, ele desenhou as roupas para a turnê Pop Mart do U2 e recebeu o título honorário de Embaixador Cultural da Flandres. Além de trabalhar em suas coleções, o designer também trabalha com trajes de teatro, cinema e balé, curadoria de exposições, ilustrações de livros e muito mais. Inclusive, ele é o atual chefe de departamento do curso de moda da Royal Academy of Fine Arts, então, além de ele ter a marca dele, ele é um professor. Inclusive, ele deu aula pro Raf Simons e pro Greg Green. Inclusive, foi ele que levou o Raf Simons para um desfile do Margiela, na época que o Margiela criava as suas coleções. E foi daí que o Raf Simons teve essa vontade, esse sonho de construir as próprias coleções, de criar as peças de roupa e de se tornar o grande estilista que ele é hoje. Anne de Millemuster nasceu em 1959 na Bélgica. Graduou-se na Royal Academy of Fine Arts em 1981, um ano depois de Van Noten. Antes de entrar no coletivo dos 6 Antwerp em 1986, em 1985 ela já tinha uma linha de roupas assinada por ela.
E ela ficou conhecida por seus designs experimentais, suas técnicas de desconstrução de alfaiataria sóbrias, mas usáveis. Geralmente eram criados em tecidos marrons, preto e cinza que eram cortados e rasgados para criar uma sensação punk. Inclusive as peças femininas da Anne tinham um toque masculino na época. Hoje a gente já fala um pouquinho disso diferente, mas na época era muito diferente uma peça de roupa feminina ter toques masculinos. Pra época era tipo muito grande e muito diferente. Então isso vem da musa da Anne, que é a cantora Patti Smith. Inclusive foi a cantora que criou algumas poesias faladas para trilhas sonoras dos desfiles da Anne, na época em que a Anne trabalhava com coleções de moda. Em 2013, a estilista deixou sua marca de mesmo nome e desde então criou sua própria linha de jogos de jantar de porcelana em sua casa na Antuérpia. Uma curiosidade é que a Anne usa apenas o que ela desenha, exceto um par de leves que ela usa para sua sessão de jardinagem. Nascido em 1958 na Bélgica, Dries Van Noten se formou em 1980 na Royal Academy of Fine Arts da Antuérpia para iniciar sua carreira na indústria da moda. Antes de ele entrar no coletivo dos 6 da Antuérpia, ele trabalhou como freelancer em algumas empresas que ele trabalhou relacionadas à moda. Então ele trabalhou como freelancer em algumas marcas e algumas empresas. E depois ele entrou no coletivo em 1986. Ele é o designer mais conhecido entre os 6 e fez tanto sucesso que abriu sua própria boutique na Bélgica e passou a abrir outras ao redor do mundo, inclusive Paris e Hong Kong. Bom, o trabalho dele é conhecido por sua experiência em misturar do estilo oriental e ocidental. Sua paixão por tecidos o levou a criar as coleções mais criteriosas de roupas feitas inteiramente à mão e se tornou conhecido pela sua manipulação com tecidos e estampas diferentes. A marca do Dries Van Noten foi completamente independente por 30 anos. Eu acho isso muito raro na indústria da moda, uma marca por 30 anos ser do próprio dono de quem criou, que é o Dries Van Noten. Então, só em 2018 que ele vendeu a marca dele para uma empresa espanhola. Ele continua sendo diretor criativo, mas agora ele só foca na criação e não mais na parte comercial da empresa, da marca. Depois de se formar na Royal Academy of Fine Arts, Dirk Van Steen, que nasceu em 1959 na Bélgica, abriu sua primeira loja, Beauties and Heroes, vendendo seus designs. Bom, ele teve sucesso após o coletivo ser formado 6 Antwerp. Em 1990, ele desfila uma coleção própria dele e ele tem um background diferente dos outros. Ele tem um background da pintura e da cerâmica. Então, antes de começar a entrar no universo da moda, de criar peças de roupa, ele já criava artisticamente as pinturas e as cerâmicas que ele fazia. E é engraçado porque se vocês olharem as coleções dele, vocês conseguem muito bem visualizar essas pinturas e essas pinceladas como estampas, em que ele colocava as pinturas dele nas estampas das roupas que ele criava. Inclusive, sua peça mais importante da época foi um vestido com um laço enorme nas costas que, para a época, se tornou algo diferente e que ninguém nunca tinha visto. Naquela época, falar sobre moda avant-garde, moda que se destoava de todo o resto, era uma coisa muito diferente de se falar, não se via isso. Então, eu sinto muito que esses 6 da Bélgica, eles têm muita relação com os designers japoneses em relação a querer experimentar coisas novas, usar a modelagem e a costura a seu favor para criar coisas diferentes e não o que já tinha no mercado. Então eu sinto essa proximidade desses dois mundos, tanto a moda japonesa quanto a moda belga, de querer buscar novas modelagens. E esse vestido do Dirk é um exemplo disso. Até hoje, Dirk Van Steen mantém uma linha de produção pequena e sustentável, estocando suas peças excêntricas em apenas um punhado de lojas em todo o mundo. Inclusive, o designer faz exposições com suas pinturas e cerâmicas autorais pelos museus europeus. Nascido na Alemanha em 1959, Dirk Bickenberg formou-se em 1982 e adquiriu sua reputação após se juntar ao coletivo 6 Antwerp. Mas antes desse coletivo, ele já tinha uma notoriedade, ele tinha ganho um prêmio do Canet d'Or como o melhor jovem estilista do país. Inclusive, a sua primeira linha que ele lançou feminina era idêntica à linha que ele lançou masculina. Então ele lançou a linha feminina e a linha masculina. Mas as peças eram exatamente iguais e a única coisa que mudava era o tamanho das peças, pro feminino e pro masculino. Mas as peças eram idênticas. E pra época eu acho isso muito inovador. E a gente fala muito hoje sobre moda para ambas as pessoas, ambos os gêneros. E naquela época ele fez as duas coleções iguais, só com as medidas diferentes. Inclusive depois ele foi pro lado do esporte, ele quis trabalhar com isso, ele foi um dos pioneiros no sportwear de luxo. E ele está mais ligado hoje à funcionalidade das roupas do que à própria estética.
principalmente por estar trabalhando com esportes e atletas. E por último, Marina Yee é um dos membros mais misteriosos dos 6 da Antuérpia. Ela fez um curso no St. Lucas Fine Arts Institute em Hasselt, depois estudou moda na Royal Academy of Fine Arts. Após sua formatura em 1981, a Marina se tornou uma grande designer, principalmente que ela trabalhava muito com couro e também com peças e figurinos para teatros, no qual ela foi muito premiada nessa parte de figurinos. Ela abandonou o mapa mundial da moda antes de ressurgir em 2018 com uma pequena coleção, e hoje Marina Yee expandiu seu talento para o figurino de teatro. Ela acredita muito no poder que a peça de roupa pode ter e na descoberta de novas possibilidades de peças de roupas já existentes. Uma característica típica de suas coleções é o hábito de reaproveitar e reconstruir roupas velhas que encontra nas feiras de rua. Então, muito se fala hoje no upcycling, muito se fala hoje na moda sustentável e pouco se fala que a Marina Yee foi uma pioneira nessa relação com o upcycling. Ela, desde 1980, trabalha com essa reconstrução de uma peça de roupa, com a valorização dessa peça que já é existente e transformar ela para um lado totalmente diferente. Muito se fala no Margiela, que ele é o rei da desconstrução de uma peça de roupa, mas dizem e há rumores que a Marina Yee e o Margiela tiveram um relacionamento e foi ela que inspirou ele a trabalhar com desconstrutivismo nas peças de roupa. Foi ela que, por trabalhar com isso e por trabalhar com upcycling, desconstruir uma peça de roupa que ela encontrava numa feira de rua, num brechó, acabou inspirando o Margiela a também trabalhar com isso. Então, em 1986 foi criado o Grupo dos 6 da Antuérpia, esse coletivo, e diferentemente do que muitos veículos de comunicação de moda falam, inclusive já vi na Vogue falando sobre isso, Martha Margiela não era parte do Grupo dos 6. Muito se fala que existia esse nome depois do sucesso do coletivo, do 6 mais 1, que esse mais 1 seria o Martha Margiela, mas ele não era parte dos 6 que foram para Londres e viajaram. Inclusive, após ele se graduar na Royal College of Fine Arts, o Margiela foi para Paris e não para Londres. Ele foi trabalhar com Jean Paul Gaultier em Paris, então ele não é considerado parte do Grupo dos 6. Depois eles viram que os 7 fizeram sucesso, então eles falaram os 6 mais 1. Mas dos 6, Margiela não fazia parte. Bom, agora que eu contei pra vocês um pouquinho de cada um, o mínimo, o breve possível da história de cada um, a gente pode voltar lá pra 1986, naquela viagem que eles estavam fazendo pra Londres. Eles literalmente colocaram a coleção que eles tinham naquela época de 1986, colocaram dentro de uma van, pegaram essa van, pegaram esse trailer e foram 6 juntos para Londres, da Antuérpia para Londres, apresentar essa coleção no British Designer Show. E esse evento, ele era muito importante para a época. Ele era dentro de um prédio, de uma estrutura de 2 andares. No primeiro andar só tinha os principais estilistas da época, que inclusive eram Vivienne Westwood, John Galliano. E na segunda parte é onde eles ficaram. Eles foram chamados para esse evento, mas eles ficaram no segundo andar desse evento. Bom, no primeiro dia do evento, eles perceberam que absolutamente ninguém ia pro segundo andar. Ninguém subia pro segundo andar pra ver o que tinha lá em cima, que trabalhos que estavam expostos lá. E todo mundo ficava apenas no primeiro andar por conta do primeiro andar estar cheio de trabalhos dos principais designers da época. E eles começaram a ficar pensativos no que eles podiam fazer, como fazer para que as pessoas subissem pro andar onde eles estavam para apresentarem a coleção para essas pessoas. E nisso, no segundo dia, eles começaram a ficar no primeiro andar e entregar panfletos para essas pessoas, apresentando o trabalho deles, mostrando que no segundo andar o trabalho deles estavam lá sendo exposto para as pessoas olharem. E nisso eles foram entregando panfleto para todo mundo, para os compradores que estavam lá, para as pessoas que estavam lá vendo as coleções dos estilistas. E entregaram panfleto para todo mundo, apresentaram a coleção, falaram que eles eram da Bélgica. E só foi no terceiro dia que as pessoas começaram a subir no segundo andar para eles realmente ver o que eles tinham de tão interessante, que eles estavam ali no primeiro andar fazendo propaganda no dia anterior. E nisso a virada de chave aconteceu. O comprador da loja Barneys e da loja Liberty subiram no segundo andar e ficaram extremamente encantados com as coleções dos 6 estilistas e acabaram comprando. Então a Barneys e a Liberty foram as 2 lojas que colocaram dinheiro, investiram dinheiro neles, foram os primeiros a fazer isso. Compraram coleções deles que estavam expostas nesse evento.
E aí eles começaram a ter a notoriedade que eles têm hoje. Inclusive o nome, os Seis da Antuérpia, só foi criado esse nome porque a imprensa londrina não sabia pronunciar os nomes deles. E inclusive eu também tendo dificuldade de pronunciar os nomes deles, então eu super entendo a imprensa londrina colocar os Seis da Antuérpia. Bom, os looks eram considerados extremamente radicais, minimalistas, excêntricos, para a época onde o exagero de 1980 estava em voga na época, mas os belgas, com suas criações, mudaram completamente o rumo da moda, principalmente foram pioneiros dessa estética minimalista, excêntrica, chegando a ser grotesca, que em 1990 ia ser o boom desse estilo, principalmente depois com o grunge. Inclusive podemos ver as peças da Ann Demeulemeester com sua alfaiataria com costuras aparentes, às vezes rasgada, com modelagem totalmente fora do comum. Então essa estética nos 80, colorida, exuberante, glamour, não era o que fazia sentido para os seis estilistas na época em que eles apresentaram suas coleções. Inclusive o lendário fotógrafo Bill Cunningham trabalhava no New York Times em 1991 quando conheceu os Seis da Antuérpia e se apaixonou pelo trabalho do coletivo. Na época ele publicou: com a metade do mundo uniformizada de Chanel, era inevitável ocorrer uma rebelião jovem. E foi essa rebelião belga que fez deles grandes estilistas no cenário da moda internacional. Bom, no momento então que eles criaram esse coletivo, com certeza a Antuérpia se tornou um grande nome no cenário da moda. Eles transformaram a moda belga em uma moda internacional, onde todo mundo conhecia o que a Bélgica estava oferecendo no mercado de moda. E diferentemente de Gucci, Dolce & Gabbana, da época em que eles tinham essa vontade de serem grandes empresas e como são hoje, e essas empresas gostam dessa fama de estarem sempre na imprensa, sendo falada, sendo comunicada. A própria Gucci, ela tem essa necessidade de estar sempre sendo falada pela mídia, de estar sempre buscando coisas novas para que a mídia fale sobre ela. E os seis da Bélgica, eles eram totalmente opostos disso. Eles estavam felizes em realmente criar as coleções que eles faziam, em desenvolver as peças que eles gostariam de desenvolver, de mostrar para o mundo como eles se expressavam através das roupas. E eles nunca pensavam na fama, tanto é que a gente já vai falar sobre isso, que hoje os seis da Antuérpia não trabalham mais com suas criações dentro da marca deles. Eles parecem que fugiram da moda por essa moda meio que esmagar o que eles sentiam em relação dessa moda artística que eles gostariam de criar sempre. Após seu desfile inovador, o coletivo de moda se dividiu para trabalhar individualmente, cada um desenvolvendo um estilo e marcas distintas, como eu contei aqui para vocês, sobre cada estilista. E a gente pode ver através de cada um que todos tinham uma estética criativa totalmente diferente um do outro, e mesmo assim eles se uniram para criar os seis da Antuérpia. E podemos ver também que todos os seis da Antuérpia, incluindo o sétimo, Martin Margiela, são um pouco contra em relação ao comercial das suas criações. Então é isso mesmo que eu falei pra vocês, os seis da Antuérpia, inclusive o Margiela, meio que não gostavam dessa parte comercial nas coleções, nos trabalhos que eles criavam. Eles realmente criavam e desenvolviam moda pelo que eles se expressavam, pela maneira que eles enxergavam a moda e o que eles queriam criar com isso. E nunca pensavam na parte comercial da empresa, tanto é que muitos sumiram da moda. Outros continuam trabalhando como diretores criativos, mas não tem mais a sua marca ligada em relação a comercial. Eles já venderam a marca deles para outros grandes grupos que são focados nisso, nessa parte de venda. E podemos ver Margiela sumindo do cenário, mesmo que ele não era do Seis Antuérpia. Ele também foi um estilista belga no mesmo tempo que todos surgiram praticamente juntos. E o Margiela hoje não trabalha mais com moda, não trabalha mais na sua marca. Ann Demeulemeester também não trabalha mais na sua marca, Marina I também não. O Walter van Bergendonck se tornou professor e o chefe de departamento da Royal Academy of Fine Arts. Ele tem uma marca, mas ele está muito mais ligado em ensinar para as outras pessoas, ensinar para os alunos o que ele acredita como moda. O Dries Van Noten sim trabalha na sua própria marca, mas como diretor criativo, não tem mais nada ligado à parte comercial. E o Dirk Van Sene também
fazendo pinturas e cerâmicas, expondo nos museus europeus. E o único que eu vejo que está mais ligado à parte estratégica de marca, comercial, moda, criação, é o Dirk Binkenberg, que trabalha na área de sportwear de luxo. Então eu vejo que ele sim está mais ligado a nisso. Mas a gente pode ter uma relação aí muito perceptiva dos 6, incluindo o Margiela, os 7, que eles não ligavam muito ao comercial e não ligam até hoje. Eles lançam as suas criações, fazem o que eles acreditam como moda e como arte, pintura, cerâmica, e até a própria Marina aí que trabalha com figurino. Então a gente consegue ver que eles não eram e não são focados a ganhar notoriedade em termos comercial no sistema de moda. Todos eles acabaram seguindo caminhos totalmente diferentes, como eu falei pra vocês. É muito interessante ver que cada um seguiu caminhos opostos e que estão fazendo o que eles gostam, o que eles amam. E é isso que eu quis passar pra vocês. Todos estão vivos, todos estão bem. Hoje não vou falar sobre morte. E é isso que eu queria passar pra vocês, um pouquinho do conhecimento sobre os 6 Antwerp, um pouquinho da história. Eu acho muito interessante a gente ver essas coleções que eles criavam na época também, não só hoje, mas na época, o que eles pensavam. Tem muito material na internet, vou deixar aqui alguns links na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nova quarta efêmera, desse vídeo incrível. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram da história, já conheciam a história. Deixem seu like, que é muito importante. Se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, que é muito importante também. Acompanhe minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, que lá eu tenho muitas fotos legais sobre o que eu crio e sobre o que eu acredito como criação de moda, que eu não coloco aqui no YouTube. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima quarta efêmera.